O livro Nunca Desista dos Seus Sonhos, ele foi escrito com as entranhas do meu ser. Eu escrevi, me lembro muito bem, durante o processo de construção dos textos, escrevi e reescrevi pelo menos umas 10 vezes e foi escrito de maneira poética. A minha intenção era abordar os sonhos de um modo diferente do que as pessoas comumente têm. Para as pessoas, sonhos são desejos, são intenções, mas o inferno emocional está cheio de pessoas bem intencionadas. Sonhos não são desejos. Sonhos são projetos de vida. Desejos são reações superficiais. Eu desejo ter bons amigos, eu desejo ser um colaborador numa empresa que faz a diferença. Eu desejo ter uma história de amor bela, poética. Eu desejo ser um excelente estudante. Eu desejo ser calmo e eu sou irritadiço. O desejo ou os desejos não resistem aos problemas ou ao calor das dificuldades na segunda-feira. Por isso que 99% dos desejos morrem ao longo da jornada existencial, enquanto sonhos são projetos de vida. Sonhos são elaborados em nossa mente e se tornam partes da nossa essência. E sonhos têm de estar unidos com disciplina. Disciplina é garra, transpiração, labuta, resiliência. Sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas, que não materializam ou não realizam os seus projetos. E disciplina, por sua vez, garra, transpiração, dedicação sem sonhos, é um outro problema. Produz pessoas autômatas, que fazem tudo da mesma maneira, levantam, reclamam, criticam, trabalham, dão as mesmas respostas. São pessoas automatizadas, robotizadas. Portanto, sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas e disciplina sem sonhos produz pessoas robotizadas e automatizadas. Você divorciou seus sonhos da sua disciplina? Se divorciou, muito provavelmente você vai ter dificuldade de fazer a diferença num ambiente social. Você vai ter dificuldade de impactar, inspirar pessoas, dificuldades de andar por ares nunca antes respirados. E sonhos sem riscos não são sonhos, são reações protegidas debaixo do cárcere do conformismo que não levam as pessoas a andar por ares nunca antes respirados. Por isso, quem vence sem riscos ou quem sonha sem riscos triunfa sem glórias. A vida é um grande contrato de risco. Aplausos e vaias, sucessos e fracassos, risos e lágrimas fazem parte da nossa história. Quem tem medo desse contrato de risco vai chafurdar na lama da sua autoproteção, uma proteção que se torna cruel, um cárcere mental. Quem tem medo das vaias, das rejeições, das crises, talvez não sofram grandes estresses, mas também não chegarão a lugares que nunca os outros chegaram. Alexander Graham Bell, ele disse certa vez, Alexander Graham Bell foi o inventor do telefone. Se você andar pelos caminhos que todo mundo andou, você vai chegar a lugares que todo mundo chegou. Por isso, se você quer ir além, se você quer inovar, você tem que aprender a correr riscos. Reitero, riscos de serem vaiados, criticados, rejeitados, incompreendidos. Mas são etapas para quem quer construir grandes projetos que de alguma forma melhoram a qualidade de vida da humanidade, inspiram jovens, levam a mais a igualdade, oportunidade e justiça social. Mas infelizmente, talvez 99% das pessoas ou mais divorciaram sonhos da disciplina. Quando
os dias mais tristes chegam, quando o mundo desaba sobre eles, quando bate na porta as decepções, eles simplesmente vivem o seu continuismo. E você? Vive um continuismo atroz? Sabia que isto é um presídio mental? É um cárcere mental que pode levar você a ser asfixiado a vida toda, ainda que você trabalhe, ganhe seu salário, ainda que você tenha certo respeito na sociedade, mas te impediu de você criar ideias, desenvolver conhecimentos, novas tecnologias que impactasse a sociedade. No livro Nunca Desista dos Seus Sonhos, eu falo sobre os grandes sonhadores. O primeiro deles é Jesus Cristo. Independente da espiritualidade, da sua divindade, na sua parte humana, ele foi um grande sonhador. Haja vista que ele escolheu um time que só lhe davam dores de cabeça. Um time, por exemplo, formado por Pedro, que era hiperativo, ansioso, irritadiço. João era flutuante, no momento queria abraçar quem estava com dificuldades, no outro queria eliminar quem não andava com seu mestre, portanto era bipolar, personalidade bipolar, não a depressão bipolar. E Tomé era paranoico, acreditava na teoria da conspiração. Você acredita na teoria da conspiração? As vacinas vão nos controlar, elas podem produzir gravíssimas consequências, sem observar os históricos das vacinas e sem observar que sem elas nós não chegaremos a mais de 7 bilhões de habitantes, porque a humanidade arrastou cerca de 800 a 1 bilhão de habitantes por mais de 1000 anos. Ela não aumentou a população. Claro, faltava alimentos, mas em destaque a humanidade sofria com as grandes viroses e também sofria demais com as bactérias que infectavam o corpo. Sem as vacinas, nós não chegaríamos aonde chegamos. Mas eu quero te dizer, a teoria da conspiração faz com que as pessoas desconfiem de todo mundo. Sempre acham que tem alguém puxando o tapete, sempre acham que há algo por detrás. Claro, não devemos ser ingênuos nunca, mas toda pessoa meia paranoica sofre demais, porque sente-se perseguida de alguma forma por fenômenos ocultos. Tomé era um tipo assim. Mateus tinha o viés da corrupção, segundo os fariseus, e o melhor deles, Judas Iscariotes, o mais culto, o mais dosado, o mais sereno, ele era não transparente, infiel à sua própria consciência. O que você acha de um time deste? Escolher um time com esse perfil de personalidade, de habilidades intelectuais e emocionais não colocaria em risco o projeto dele? Claro que colocaria, porque ele não impunha suas ideias, o mestre dos mestres a expunha. Essa criança que há mais comemorada